Está no ar, Cassete Podcast. E aí galera, salve, beleza? Esse é o Cassete, um podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou o Carlinhos de Barros. E eu sou o Ronaldo Galdino. E aí, Carlinhos, você tá bom? E aí, Ronaldo, bom. E aí, bom? Bom, com calor, mas bom. Aqui tá ameno hoje, tá 23 graus. Aqui também tá, tô com o ventilador na cara, tá super sus. 33 graus aí, né? Deve estar uns 39, normal. Assim. Vixe Maria. Então é isso. Antes da gente começar, como sempre, quero agradecer a galera que tá compartilhando aí o nosso podcast nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, compartilhando no Stories, né? Ou enviando o link pro amigo, isso ajuda a gente muito. Então, muito obrigado, valeu demais. Valeu demais. E lembrando que o Cassete tá disponível em áudio no Spotify, no iTunes, no Deezer, no SoundCloud, no Mixcloud, no Google Podcasts e no Castbox. E em vídeo no YouTube. Demorou? É isso aí. É isso. Vamos falar sobre o que hoje, Ronaldo? Leve introdução. Aquela leve, que hoje não vai ser tão leve assim, né? Introdução à pauta. Então, hoje a gente vai falar sobre... Babei tudo aqui. Hoje tá difícil o negócio. Já me babei aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre uma pauta muito importante. Eu vejo pouco falar, assim, eu acho que é uma pauta que data o Setembro Amarelo, né? Mas, de forma geral, no ano todo, não vejo tanto conteúdo sobre, eu acho muito importante. Tanto é que no primeiro episódio que a gente esteve com a nossa convidada, já tive essa ideia, não, vamos falar sobre isso. É realmente importante. Sim. E para todas as classes, né? Independente se nosso podcast é sobre música eletrônica, essa é uma pauta importante para todas as áreas. Então, o setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio, chamado também de Setembro Amarelo. Esse assunto já foi um tabu muito maior. Ainda enfrenta grandes dificuldades na identificação de sinais, oferta e busca por ajuda, justamente pelos preconceitos e falta de informação. Então, para conversar e entender melhor sobre esse assunto, a gente convidou novamente a psicóloga Bianca Perassoli. Chega mais, Bianca. Oi, gente, voltei. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast. Aqui, o primeiro foi muito da hora e esse aqui eu tenho certeza que vai ser super bom também e muito informativo, com certeza, né? Sim. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade. Pega o chazinho ali, a aguinha, o cafezinho. Isso. Vamos quiser botar ideia. o pé na mesa. Isso. Fica à vontade. Tá em casa. Quiser pegar alguma coisa na geladeira ali, você sabe onde é. Vai lá. Já sei, já. Já tô ficando de casa já, né? Isso. É isso Eu aí. agradeço vocês pelo convite novamente. Mais uma vez, Ronaldo, eu tô falando errado já. Ronaldo, obrigado. Hoje nós estamos tudo torto. Exatamente. Isso porque hoje eu tô mais leve, né? Hoje eu comi mais certinho. Mas obrigada por confiar no meu trabalho novamente. Imagina. A gente que agradece a disponibilidade mais uma vez. Valeu. E aí, então, vamos pra pauta? Bora! Bora. Opa, peraí. Antes da gente entrar na pauta, você sabia que você pode ajudar a manter o Cassete Podcast no ar? Isso aí, mano, você pode. E como que a gente faz pra contribuir, Ronaldo? Então, pra contribuir, é só acessar o aplicativo PicPay e ser o nosso apoiador mensal. Isso aí, sendo assinante, você ajuda o Cassete a ter frequentes melhorias, seja nos microfones, nas câmeras, até mesmo nas artes e edições do podcast, pro negócio ficar mais bom. É isso aí. Assinando, você terá acesso exclusivo ao nosso grupo no Telegram, participando das escolhas de pautas, enviando perguntas e também ajudando a gente a escolher os próximos convidados. Além disso, você pode ter acesso a uma reunião mensal no Zoom para trocar uma ideia comigo, com o Ronaldo e todos os outros apoiadores do podcast. Para assinar é simples. Baixa o aplicativo PicPay, clica em pagar e pesquisa por Cassete Podcast. Lá você vai encontrar a gente. Ou acesse picpay.me/podcast Cassete. O link vai estar na descrição. Isso aí. A gente agradece desde já e participem se puder. É isso aí. Valeu. Cassete Podcast. Então, para falar sobre Setembro Amarelo, a gente convidou a Bianca Perassoli.
ela tem 26 anos, ela é graduada em psicologia pelo Centro Universitário Unifafib, analista do comportamento, pós-graduada em neuropsicologia, atua em contexto clínico e institucional e tem experiências com transtornos mentais, deficiência e transtornos de aprendizagem. Esta é a Bianca. Sou eu. Carlinhos, conta pra gente o que é a campanha de Setembro Amarelo. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, mas a campanha acontece durante o ano todo, né? Apesar vou botar um caco aqui, né? Apesar de a gente ouvir falar mais disso nesse mês, né? Mas essa campanha rola durante o ano todo. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Então trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens, né? E agora acredito que principalmente nessa pandemia que a gente tá, né? Então cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Então, com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro aí, né? Conquistaram, né? E hoje conquistaram o Brasil inteiro. Então, para isso, o apoio das federadas, né, dos núcleos e associados e de toda a sociedade é fundamental. Então é isso, meu. Vamos pedir então para Bianca, já para a gente dar o start, para ela falar um pouco para a gente, Bianca, sobre os fatores de risco aí. Bom, como você mesmo mencionou já alguns, né, os transtornos mentais são os principais fatores de risco, mas na verdade a gente pode falar, quando nós falamos de fatores de risco, nós podemos pensar em fatores internos e externos. Então, os fatores internos seriam questões biológicas, como os transtornos mentais, né, uma doença grave, enfim, e os externos são as circunstâncias da vida. Então, teria a relação, né, de fatores internos e externos. Então, pensando em questões biológicas, transtornos mentais, em especial, como você mencionou, depressão, bipolaridade, transtorno de ansiedade, tá, dentre outros transtornos mentais, a descoberta de alguma doença muito grave, né, no indivíduo, como se ele não pudesse conseguir lidar com aquilo e acabar optando por não lutar pela vida e querendo desistir. Ou então a detectar uma doença em alguém da família, que aí nós já partimos para os fatores externos, que seria não conseguir lidar com o fato de alguém muito próximo estar doente. Ainda continuando nos fatores externos, desemprego, problemas financeiros. Isso acontece muito no sexo masculino, tá? Quando a pessoa perde o emprego, muitas dívidas. Nós vemos, né, muitas pessoas do sexo masculino mesmo, homens, né? O que, inclusive, é algo que eu pretendo falar, porque a sociedade exclui essa possibilidade. Até mesmo pela nossa cultura machista, acabar dos homens desde criança. Não chora, embora o choro, você não pode demonstrar fraqueza, quem chora é mulher, você é mulherzinha, enfim. Então, essas questões de desemprego, de problemas financeiros, é também um fator de risco muito grande no sexo masculino, porque, principalmente pais de família, né? Porque é aquela coisa, né? Sou o provedor da casa, como assim, e é muito comum nós vermos homens se suicidando por esse motivo. Uso e abuso de substâncias, né? Álcool e drogas, principalmente entre os jovens. Acho que até é uma oportunidade de explicar o porquê, como que ocorre isso no cérebro, por que o uso de substâncias psicoativas aumenta a chance, né, de uma pessoa, principalmente jovens, cometerem suicídio. Bullying, que também é uma questão que acontece mais entre os jovens, em quem está em idade escolar, acontece bastante. Baixa flexibilidade para enfrentar e resolver os problemas da vida, e isso tem a ver com a criação, a forma como a pessoa foi criada. Então, dependente de como o indivíduo foi criado, ele cresce sem saber ter essa capacidade de resolução de problemas. Então, quando ele se depara com uma adversidade da vida, ele não sabe o que fazer. Tá? Então, essa baixa capacidade para resolução de problemas é também um fator de risco. Instabilidade familiar, então, quando é uma família instável, com vínculos não saudáveis,
vínculos sociais não saudáveis também, né, que seria ali um grupo de apoio de amigos. Então, os vínculos sociais, os vínculos familiares se tornam também um grupo de risco, porque de certa forma, um fator de risco, perdão, porque de certa forma a pessoa ela não tem um apoio externo, tanto da família quanto dos amigos. Então, os vínculos sociais e familiares acabam se tornando também um fator de risco. Dá para mencionar também abuso físico e sexual, também é um grande fator de risco, né? Tanto se a pessoa, principalmente com mulheres, tanto se isso acontece desde a infância e ela carrega aquilo, né, pode desenvolver transtornos e chegar a cogitar isso na vida adulta, ou até mesmo quando isso acontece, né, já na vida adulta também é um fator de risco. Dá para mencionar essas questões internas e externas. Eu posso dizer isso, que eu senti isso na pele, assim, desse lance da cobrança e de repente os acontecimentos na vida te levar a ter esse tipo de estado, né, esse tipo de pensamento. Sim. Quando eu acho que eu tinha 23 anos, se eu não me engano, foi em 2007, 2017. Ano passado. Minha carreira estava indo mal, meu relacionamento estava acabando, minha vida financeira estava um caos, tinha batido meu carro naquele ano, enfim, aconteceu várias coisas. E eu tive esse pensamento, esse estado suicida, sabe? De tipo assim, eu tive várias coisas na minha vida muito cedo, aconteceu de certa forma meio rápida. Claro, não foi através de muito trabalho e tal, mas aconteceu muito rápido, eu era muito novo. Então assim, tipo, eu tava comprando meu carro com 21 anos, 22 anos, tinha um relacionamento legal, tocava em lugares legais, conhecia pessoas legais e tava tudo indo bem e dinheiro fluindo bem. E aí uma hora tudo isso cai, tudo isso desaba, né? Então eu meio que perdi o sentido da vida por um momento. Eu falei, nossa, que merda, tipo, eu lutei tanto pra isso, trabalhei tanto pra isso, me dediquei tanto a tudo isso e de repente eu não tenho mais nada disso. E aí foi quando eu comecei a pensar, eu comecei a procurar, chegou uma hora da minha vida que eu comecei a tentar identificar o problema, de onde ele estava vindo. E aí eu falei, velho, o problema tá vindo disso e daquilo. Mas beleza, e se eu realmente achar que minha vida não tem mais sentido, o que realmente importa pra mim, minha família, que realmente importa pra nós, nossa família em primeiro lugar. Então, eu comecei a pensar no meu pai e na minha mãe, o que eles fizeram na vida deles para que eu estivesse hoje vivo e bem, de saúde, né? Todo o esforço deles, porque eles me tiveram, eles tinham 18 anos de idade. Eu não me sei cuidar, eu não sei cuidar de mim com 26 anos. Imagine eles cuidando de uma criança com 18. E são duas famílias de baixa renda, né? Então eu comecei a pensar nisso, falei, velho, eu tô sendo muito egoísta. Eu vou tirar minha vida e desfazer tudo que meus pais fizeram por mim, tudo que minha mãe e meu pai fez por mim, né? Eu não acho isso justo. Eu tô sendo muito egoísta da minha parte, né? E aí eu comecei a pensar um pouco mais nisso, comecei a realmente pegar de fato, levar isso um pouco mais a sério, de tipo assim, independente do quão ruim as coisas estavam, tinha um valor nisso. Depositaram muita coisa em mim, muito tempo, muita dedicação e etc. Então, eu super me enquadrei e entendi o que você disse sobre as questões de acontecimento na vida, porque eu estive isso por um momento. E dos vínculos familiares, tá? Porque se você se apegou a isso, é porque você tinha os vínculos familiares, o vínculo familiar saudável e sim, de algum, né, essa questão da criação, de ter esse apoio, porque da mesma forma que um vínculo familiar não saudável, uma família instável, ela se torna um fator de risco, o contrário disso se torna um fator de proteção, que aí foi o seu caso. Sim, verdade. E eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa, tipo, uma vez eu ouvi num podcast uma coisa que meio que mudou meu pensamento sobre isso, que é que o suicida, ele não é, ele está, né? É um estado. Então, aquilo me fez pensar bastante sobre isso, porque, tipo assim, é uma coisa que as pessoas falam, mas ele é depressivo, ele é suicida. Ele não é, ele está, é um estado. Muito né? bem. Sim. Então,
a hora que eu ouvi aquilo, eu falei, caralho, velho. E a gente ouve o tempo inteiro, tipo, ele é depressivo. Não, ele não é, É a velho. rotulação, né? Nós acabamos por rotular as pessoas, e a pessoa que ela sofre de depressão em um determinado momento da vida, ou ela tentou o suicídio uma vez, ela vai carregar aquela imagem, aquele rótulo pro resto da vida, entendeu? Então é muito importante pontuar isso. A pessoa não é um ser, é um estado, mas infelizmente não é isso que acontece, né? A pessoa ela acaba carregando aquilo, esse rótulo pro resto da vida dela, porque as pessoas elas não têm essa percepção de que é um estado, de que aquilo foi um determinado momento da vida. É claro que uma pessoa, né, que tentou isso uma vez, enfim, é importante estar sempre atento, sempre prestar atenção, e isso é claro, mas não dá para rotular essa pessoa para sempre, como se ela a qualquer momento pudesse fazer isso novamente, até porque existem sinais, até porque existem momentos e circunstâncias que podem indicar isso, então isso é importante. Sim. Você tinha falado da questão dos fatores de proteção. Sim. Eu logo lembrei de um episódio que aconteceu até pouco tempo atrás. Tem uns amigos aqui que eu vejo com frequência. Tipo, toda semana, sem a pandemia, era mais fácil, né? Mas eu tenho esse ciclo, assim, de amigos fechados que a gente se vê toda semana pra tomar uma cerveja e trocar ideia. E assim, em certo momento, eles não entendiam muito bem por que eu dava um toque neles na quinta, na sexta e no sábado pra gente conversar e trocar uma ideia e tentava fazer isso acontecer. E eu cheguei e falei pra eles, velho, isso aqui pra mim é muito importante, porque é quando eu desacelero, é quando eu paro, troco uma ideia, falo sobre outras coisas, quando eu falo o que deu certo, o que não deu. Então é tipo uma terapia, literalmente. Então aquilo ali, de certa forma, me ajuda a equilibrar o meu humor, o meu estado, a minha saúde mental no dia a dia, porque às vezes a gente fica bitolado com problemas, trabalho e estresse, e acaba que não toma esse tempo para si, né, para dar uma desafogada. Então eu cheguei e falei para eles, esse encontro que eu tento fazer com vocês sempre é uma coisa muito importante para mim poder aliviar um pouco minha cabeça, sabe? Que entra nos fatores de proteção, que mais uma vez é algo oposto ao que eu mencionei aos fatores de risco. Quando eu falei sobre vínculos sociais não saudáveis, não ter uma rede de apoio, eu mencionei que isso é um fator de risco. O contrário disso é um fator de proteção, que é o ter vínculos sociais saudáveis, que é o ter esse grupo de apoio. O cérebro ele precisa de interação social. Agora, com essa questão da pandemia, tem tido muitos estudos, né? Eu que acompanho essa parte da neuro, eu tenho visto muitos estudos explicando o porquê que as pessoas, entre aspas, né, estão enlouquecendo com essa questão de isolamento, por que isso faz tão mal, porque isso é importante para o nosso cérebro. As interações sociais, os vínculos sociais, os neurotransmissores que o contato social libera, são neurotransmissores que nos proporcionam prazer, alegria, bem-estar, e a ausência disso faz muito mal, né? Então é por isso que o isolamento social tem feito tão mal para as pessoas, é por isso que tem aumentado os níveis de estresse, de ansiedade e até mesmo de depressão, porque o nosso cérebro precisa disso, ele precisa de contato social, ele precisa de interação, contanto que sejam vínculos saudáveis, e aí entra nos fatores de proteção. Sim. Voltar ali no ponto que você disse sobre o uso de substâncias, álcool, drogas, etc. Eu tive uma conversa com um amigo meu, ele deve ter uns 30 e poucos anos, e há uns 2 anos atrás, eu acho que foi essa conversa, e ele é formado em psicologia. Ele também é do meio artístico. E aí, ele fuma maconha faz, sei lá, uns 15 anos, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu tava conversando com ele sobre essa questão da maconha mesmo, do que isso, de repente, desencadeava nele. Eu cheguei até uma conversa bem franca com ele. Falei, velho, você acha que realmente isso te faz algum mal, ou te faz um bem, sei lá? Aí ele falou, velho, te falar uma coisa. Eu percebi que ao longo desses anos, ela me ajudou a desenvolver o estado depressivo. Então, talvez ele tenha uma predisposição a ter, né? Mas pelas circunstâncias da vida dele e tal. Mas ele afirmou pra mim, até como sendo um profissional da área, ele falou, velho, eu acho que, eu não tenho como provar, mas eu acho que me ajudou a desenvolver esse estado depressivo. E é uma coisa que as pessoas simplesmente negam isso, tipo assim, por exemplo, a maconha é inofensiva e tal, é inofensiva talvez a curto prazo, mas a médio e longo prazo pode ser que não. Claro que muda de pessoa para pessoa. Quero dizer que, tipo, muitas vezes a gente cai nesse
nesse dilema de tipo, as pessoas falam, não dá nada, que, né, de boa e tal, e não é bem por aí, né? Na verdade, o que acontece, você pontuou uma questão importante nisso, né? Você disse assim, ele acabou assumindo que adquiriu uma predisposição a desenvolver depressão, mas claro, por conta de circunstâncias da vida. Isso é importante, porque quando nós falamos de fatores de risco, seja ele o uso e abuso de substâncias psicoativas, tanto os outros fatores de risco que eu mencionei, não dá para analisá-los e considerá-los individualmente, tá certo? É tudo uma correlação. Então, quando nós falamos, a pessoa faz uso de uma substância, por conta disso ela vai desenvolver depressão, não é assim, não dá para analisar os fatores de risco como um fato isolado, é uma correlação. Então, quando você traz isso, claro, ele faz o uso da maconha, mas também das circunstâncias da vida. Isso é importante, porque não é o uso da maconha de forma isolada que vai fazer com que ele desenvolva a depressão ou qualquer outro transtorno de ansiedade. Tem mais relação, na verdade, pelo fato de provocar esse relaxamento e quando tá fora na brisa. Exatamente, aí quando você volta para a realidade, né, tem aquela certa, o oposto disso, né, então eu acho que bem relacionado com o transtorno de ansiedade, essa questão da maconha especificamente, mas é sempre importante não analisar o evento isolado, não é um fator isolado. Então, o fato do uso da substância relacionado às circunstâncias da vida. Isso acontece até ampliando aqui, você mencionou o exemplo da maconha, mas já ampliando para outras substâncias, inclusive drogas sintéticas, o que é mais infiltrado nas festas e tudo mais. O que acontece? A pessoa, quando ela faz o uso dessa substância, o principal objetivo é uma fuga ali da realidade. E proporcionar, obviamente, gerar alegria e prazer, e isso de fato acontece. Porque o que acontece no nosso cérebro com o uso da substância? O cérebro, ele libera substâncias, principalmente dopamina e serotonina, né? A dopamina, ela libera ali um sistema de recompensa, e a serotonina nada mais é que um neurotransmissor, a gente chama de neurotransmissor do humor, da felicidade. E aí a pessoa, ela atinge um nível de bem-estar e de alegria altíssimo, né? Então a droga, ela acaba proporcionando uma alegria irreal na vida da pessoa, né? No caso da maconha, um relaxamento. Mas o problema ali tá tudo certo, porque o corpo, né, o organismo, ele tem essa experiência de alegria exacerbada, né, de muito bem-estar. E no caso da maconha, um relaxamento, né, até mesmo para tranquilizar a ansiedade, né? E o problema está quando passa o efeito, né? Quando vem a chamada bad trip, por exemplo. Por quê? Porque tem a redução brusca desses neurotransmissores que provocam essa sensação prazerosa. E aí, se a gente para relacionar, por que isso tem uma relação com a depressão, por exemplo? O que é a depressão? A depressão é uma produção deficiente de serotonina, que é esse neurotransmissor que provoca felicidade, alegria, prazer. Então, é uma produção baixa desse neurotransmissor, o que é muito parecido com o efeito de quando passa o efeito da droga, que é essa queda brusca nesse neurotransmissor, nessa substância. E é por isso que se assemelha, entendeu? Porque eu lembrei de uma coisa que eu assisti até recentemente na Netflix, que trata disso, que é como vender drogas online rápido. É uma série, né? Cara, eles... Fantástico. Tá precisando de dinheiro, né, Ronaldo? Tá precisando de dinheiro, né? Exatamente. Eu comecei a assistir, mas parei na primeira temporada. Não, eu acho que tem 2 temporadas, mas assista, é maravilhoso. A forma como eles lidam com jovens e drogas, cara, eu nunca vi algo parecido. É por isso que eu comecei, porque eu atendo muito adolescente. Porque é muito engraçado, a faixa etária é dos 15 aos 20 anos, né? Sim. E eles falam da droga, falam o que é a droga, quais são elas. É verdade. E melhor, tipo assim, tem uma hora até que o narrador tá lá, não, que você vai e usa droga e tal, não sei o quê, e é muito legal, e todo mundo tipo, Mas você acha que é só isso? Tem amanhã. Aí mostra amanhã, como a galera tá. A bad Aí mostra a galera, tipo, tudo na bad, porra, que bosta e tal, não sei o quê. Porque a sensação que o indivíduo tem no dia seguinte é exatamente essa sensação de humor deprimido.
tá? E por que isso ocorre? Por isso que se usa esse nome, né? Usa o nome bad mesmo. Porque é uma bad, porque ela proporciona essa produção muito elevada. Aí acaba com o estoque. Neurotransmissores, chega num nível muito elevado e quando passa, cai bruscamente. A sensação que isso provoca no indivíduo, né, no organismo da pessoa, é uma sensação muito parecida com a sensação de depressão mesmo, né, de humor deprimido, que é essa produção deficiente desse neurotransmissor, que é justamente o que acontece quando passa essa vibe boa. Mas é importante, até pontuando, lembrando que eu disse, que isso não é um evento isolado. Nós estamos aqui dizendo que todas as pessoas que utilizam essa substância vão querer se matar. Mas, geralmente, o uso dessas substâncias tem uma relação com questões externas. Parte dessas pessoas fazem o uso para fugir de uma realidade muitas vezes muito triste, muito frustrante. E quando essa vibe passa, além de provocar essas questões orgânicas que eu estou mencionando aqui, que são muito parecidas com os sintomas de depressão, a pessoa tem que voltar para a realidade dela. E a realidade dela é muito triste, porque no dia anterior ela experienciou uma sensação de alegria maravilhosa que a droga proporcionou. Exatamente. Só que a vida real dela não é daquele jeito. Isso é muito frustrante. A pessoa Bianca, não consegue lidar com isso. Se eu te falar que eu conheço e tenho conhecido bastante pessoas nessa situação, tipo, bastante Sim. mesmo, de tipo... É muito comum. Galera não aceita muito a sua própria realidade e não vê a hora de chegar um sábado pra usar um bagulho, ficar bem louco, esquecer um pouco de tudo e, sabe, parece um ciclo vicioso infinito, porque a pessoa vai, trabalha, chega no sábado, fica bem louco, aí domingo ressaca e segunda de novo e vai indo e, tipo... Sabe? E é por isso que a segunda-feira se torna tão deprimente, né? Porque ela teve um fim de semana. Quase lembra da síndrome do Fantástico? Por isso que a música do Fantástico dá aquele frio na barriga. Devia chamar. A segunda-feira devia chamar Bad Trip. Mas é isso, porque o cérebro, o organismo dessa pessoa no fim de semana, ele chegou a níveis elevadíssimos de prazer, de bem-estar, de alegria, e a vida real daquela pessoa, ela não tem esses sentimentos, então é muito frustrante. E aí a pessoa não consegue lidar com isso. Deixa eu te falar que não é só a droga que faz isso não, mano. Rede social faz isso com as pessoas também, velho. Tá com certeza. Porque esses dias eu li um texto. Mano, sobre isso. O que acontece no nosso cérebro quando usamos rede social? Como ganhamos um like. Eu li um texto. Eu li um texto de um. Não me lembro de onde que eu li. Eu li um texto falando sobre a vida de uma mulher lá, blogueira, que ela acorda às 6 horas da manhã e toma um café com os alimentos especial dela lá, fruta e não sei o que e tal. Aí vai lá pra clínica de estética fazer não sei o que pra pele ficar bonita e não sei o que. E daí já vai pra academia, malha e pá e tal. E daí volta com o seu carro importado. E daí ela mostra as roupas que ela tá usando no corpo perfeito dela e tal, beleza. E daí indica, né? Ai, façam isso, usem essa marca, comprem essa comida, não sei o que lá. Não, só que o problema não é esse. O problema, a vida dessa mulher é da hora pra caralho, porque a única coisa que ela faz é ganhar as coisas e fazer propaganda. Ótimo, não tem nada de errado nisso. O problema são as pessoas normais que assistem isso, que acorda de manhã, tem que trabalhar, pegar ônibus cheio e não consegue comprar os bagulhos. A mulher que não consegue ir numa clínica de estética fazer um tratamento, fazer uma parada na pele, tá ligado? Não consegue comprar aquela roupa que a menina usa, não consegue ir pra academia porque faz faculdade, trabalha e tem filho pra cuidar ao mesmo tempo. Então, isso aí acaba mexendo com o psicológico da galera. E o que mais tem nas redes sociais é gente perfeita e rica e linda e maravilhosa, tá ligado? Obviamente que eu não sigo esse tipo de gente. Mas pessoas normais, né? Porque eu e o Ronaldo não se classifica aqui, a nossa hora não se classifica em pessoas normais, né? Pessoas normais seguem pessoas famosas, né? E tem essa galera que é blogueira, tem os caras que é blogueiro. Então eu também não sou. Mas, tipo, a maioria né? A maioria, a gente tá falando de uma grande maioria. E isso também prejudica, né? Sim, com certeza. E tem os estudos neurocientíficos sobre o uso de redes sociais, eles relacionam exatamente a transtornos ansiosos e depressivos, por conta que isso desperta esse sentimento de comparação e de inveja também.
Porque, assim, é hipocrisia dizer que essas pessoas não sentem inveja da vida que essa mulher tem, que o outro tem, enfim. Então, os estudos neurocientíficos em relação ao uso de redes sociais, inclusive teve um estudo que os indivíduos, os participantes, ficaram sem usar as redes sociais por 30 dias, acho que foi um mês. E aí eles, né, avaliaram, analisaram, houve uma redução de sintomas ansiosos e depressivos muito grande. Então, assim, isso também é um fator de risco, porque, na verdade, a gente estava falando do uso de substâncias psicoativas, né, as drogas, o álcool também acaba entrando um pouco nisso, mas a rede social, o efeito que ela gera no organismo, no cérebro, é muito parecido com o efeito de uma droga, porque quando eu disse que a droga ela libera serotonina no indivíduo, né, que é essa substância que provoca prazer, alegria e tudo mais, reforço, o uso das redes sociais libera esse mesmo neurotransmissor. Então, se a gente para analisar, o efeito no cérebro com o uso das redes sociais é o mesmo efeito de como se usa droga. Sim. Por conta dessa produção acelerada de serotonina. E ainda tem aquele lance que a gente até conversou, acho que no episódio sobre saúde mental, do lance que a gente, do meio artístico, precisar da aprovação, né? Aí, tipo assim, meu vídeo, minha foto teve só 20 likes e não sei o quê, e coisas do tipo, sabe? Ainda tem esse lance ainda. Sim. Além disso, tem você olhar os coleguinhas, né? Ou a minha foto tem 20 likes e a do cara tem 480.332. Tipo, eu produzo bem melhor que esse cara. Isso no celular, tem aquele pensamento. Esse pensamento é o pensamento errado, mas eu vejo um monte de gente falando isso. Eu produzo bem melhor que esse cara e ele é mais famoso do que eu. Por quê? Tá ligado? Esse pensamento, eu já tive esse pensamento há uns anos atrás, mas hoje em dia eu já não tenho mais, porque a gente começa a aprender e entender algumas coisas, que esse tipo de pensamento é o pensamento que só polui a cabeça, tá ligado? Tipo, e dentro da arte... E essa questão das curtidas... Isso. Dentro da arte você não pode ver o artista como concorrente, tá ligado? Tem isso. Quando você bota isso na tua cabeça, que não é concorrência, é um caminho e é uma arte, vai ter público pra tudo e depende do tanto que você trabalha, do tanto de experiência que você tá ali, do tanto de tempo que você tá ali, da forma que você trabalha. A hora que você bota isso na cabeça, daí desencana e para. Mas... muita gente que tá começando pensa dessa forma, né? Tipo, o cara tem mais like do que eu, por quê? Né? Eu faço melhor que ele, por que ele é mais conhecido que eu, né? Tipo, então isso daí também afeta muito, principalmente na parte da galera dos DJs, dos produtores, né? As pessoas, elas ficam deprimidas com essa questão de like, de número de seguidores. Isso gera uma bad na pessoa. E essa questão que você disse, principalmente no meio artístico, entre os DJs, eu acho que em qualquer profissão nós não deveríamos nos importar tanto com isso, né? Exatamente. Porque tem até uma certa... pensando em questão de o outro enxergar o outro enquanto concorrente, isso interfere até na curtida que o outro vai te dar. Porque às vezes ele até gostou do seu conteúdo, mas não curte, mas ele vai fazer questão de não curtir. Ele vai curtir exatamente por te encarar como... às vezes ele vai até copiar de você. Mas o like ele não vai deixar. Porque ele não vai... ele te vê como concorrente e ele não quer te reforçar. Exatamente. E ele não quer aumentar seu engajamento. Então, esse é um dos fatores, né? Mas não, acho que qualquer profissão não dá pra se fazer antes. Senão a gente fica mal, né? Bem legal falar sobre isso, importante. Bianca, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre os mitos sobre o suicídio, que eu acho bem importante. Vamos começar pelo clássico, que eu acho que todo mundo já ouviu e talvez até já tenha pensado nisso, que é aquele mito de que quem fala que vai se matar, na verdade não vai. Porque quem quer se matar de verdade não avisa, vai e faz. Pode crer. Esse é um clássico. Isso é foda, isso é foda. Clássico, né? Recentemente um amigo até meio próximo de mim, assim, aos meses atrás, ele começou a falar umas coisas do tipo, que minha vida tá uma merda, que eu quero me matar e não sei o que e tal. E aí tinha uns amigos em comum, eu cheguei, mano, tá rolando isso. Aí os caras, não, esse ele só tá falando, não que ele só tá triste, não sei o que. Falei, não, mano, não é assim que funciona. Tipo assim, precisa dar uma atenção sim a isso. Tanto é que eu marquei um dia com ele, umas 2, 3 vezes, falou, mano, vamos tomar uma cerveja. Porque eu sei que quando ele tá tomando uma, ele fica bem mais aberto, fica bem mais à vontade.
E aí foi tomar uma cerveja com ele. E entra nos fatores de proteção, né? O vínculo social saudável e ampliar a rede de apoio. E aí exatamente isso. E aí eu chamei ele e falei, não, vamos tomar uma. A gente saiu umas 2, 3 vezes, conversamos muito sobre tudo. E uma das últimas vezes cheguei em casa, ele mandou mensagem, falou, mano, eu amo você é muito foda, muito obrigado por tudo. Por quê? Conversei com ele, entendi o que realmente estava acontecendo, o porquê que ele estava levando ele a falar aquelas coisas, né? Eu acho que uma coisa que as pessoas ignoram muito é isso, da pessoa não tentar entender. Da mesma forma que a gente pode tentar identificar os nossos problemas, da onde ele tá vindo, a pessoa não quer, de repente, tentar entender por que ele tá falando aquilo, da onde tá vindo, né? Não, e às vezes a pessoa tá numa situação que a pessoa fica cega e ela não consegue enxergar o que tá acontecendo. Então ela só pensa nisso. Pensa, mano, quer saber? Foda-se, vou me matar e já era, tá ligado? Porque a pessoa não enxerga mais nada, né? Nossa, passou um dragster aqui. Caralho, tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, o que é isso aí? Sei lá, mano. Passou um Megazord? acelerando até as horas, um dragster. Jaspion. É o Braia. Passou aqui o Braia. Então, mano, isso é foda, tá ligado? Aí você trocou uma ideia com o cara, você abriu a cabeça dele, né? Abriu a visão dele de novo, né, mano? Aí a pessoa se acalma porque tá conversando com alguém e começa a raciocinar de novo, né, velho? Então isso às vezes até entender que o problema dela nem é tão grande assim. Exato, exatamente. Mas aquele negócio, outra coisa que é muito importante também. Muito embora você não pode dizer isso pra pessoa, tá? Calma, olha o que eu vou falar agora. Ele precisa enxergar isso. Já falou, né, Ronaldo? Agora, não, olha só. Precisa enxergar isso, não o que eu ia falar é o seguinte: nenhum problema é grande ou pequeno, o problema é problema. O que é problema pra mim pode não ser pra você, tá ligado? Boa. É de pessoa pra pessoa. Exatamente. Tem coisas que eu vejo que pra mim não é problema, mas pra determinada outra pessoa isso pode ser um problema do caralho, tá ligado? Tipo, eu vivo sem dinheiro, pra mim isso já não é um problema tão grande que eu tô acostumado, mas pra quem tem muito dinheiro, isso aí é um problema enorme, tá ligado? E mano, é esse tipo de coisa, é uma comparação, né, a única que eu achei aqui. Mas, entendeu o que eu tô querendo dizer? Tem, tipo, por exemplo, tem gente que quando termina um relacionamento não fica tão abalado, e tem gente que fica abalado pra caralho, assim, tá ligado? E também depende do relacionamento, se é um relacionamento curto, você não vai ficar tão abalado quanto um relacionamento de 20 anos, de 10 anos, entendeu? Ou vai. Exato. Ou vai, depende da pessoa, porque tem gente que é muito mais sensível pra esse tipo de coisa, né? Então. Às vezes o tamanho do problema pra outra pessoa não é igual pra você, entendeu? Sim, mas essas comparações que vocês estão falando, isso entra na lista do que não deve ser dito pra uma pessoa com pensamento suicida. Porque muitas vezes a pessoa vai acolher esse indivíduo, não sabe muito o que falar pra ajudar. Aí ela começa a falar que a vida do outro é pior do que daquela pessoa. Fala, mas poxa, tanta gente tá ali numa cama de hospital lutando pela vida e você tem tudo que você tem, você quer acabar com a sua. Nossa, mas isso não é uma comparação, né? Pior comigo. Não, pior do que isso. Mas aí começa outras comparações, né? Do tipo, bom, isso aconteceu comigo muito pior. E olha só. Então, assim, isso entra na lista do que não deve ser dito pra pessoa. Exatamente. Comparar problemas ou falar que o outro é pior do que ele, isso aí não faz sentido. A gente tá falando entre a gente aqui é uma coisa, mas agora, tipo, eu falar pro cara ser. Não, e a pior cagada, eu acho que a pior cagada de todas é você querer se comparar com o cara, tá ligado? Você fala, veja eu, né? Tipo, aí a pessoa vai falar, porra, tô aqui pra falar de mim, não de você, né, mano? E o mais importante é você sentar do lado da pessoa e falar, mano, me conta, o que tá acontecendo? Fala pra mim. Vamos tentar entender aí. Com certeza. Me fala, o que tá rolando? Conta pra mim, né, mano? É a melhor coisa, né? Porque se o cara... Na verdade... Pode falar. O mais importante nessa hora é as pessoas se preocupam muito com o que elas vão dizer. Quando, na verdade, exatamente, o que você vai dizer ali naquele momento, na verdade, você ser acolhimento, escuta, é mais importante do que você falar alguma coisa. Naquele momento, na verdade, naquele momento, nada do que você for dizer pra pessoa vai ser suficiente, entendeu? O mais importante é ela poder botar pra fora. Pra quem não está vendo, a filhinha do Carlinhos está aparecendo na tela. Janaína chegou. Agora vai começar o ferro. Filha, o pai tá gravando um podcast. Dá oi pro tio, dá oi pra tia, fala oi. Fala aqui. Oi. Fala no microfone aqui. Oi. Oi.
Então tá... Oi! Alô, alô, alô? Tá bom, vai lá agora. Então, completando ali, que a gente tava falando, era exatamente isso, como o Carlinhos disse. Tipo, a gente tá dizendo aqui o pós, né? Mas no meu caso, por exemplo, entendi ele, ouvi ele, mas em nenhum momento eu falei pra ele que Deixa de frescura. do tamanho do problema dele, ou que o problema dele não é tão grande assim, ou coisa do tipo, né? Sim, É o que você faz aqui, Foi às só vezes. uma observação pra gente trazer isso aqui pro episódio. Mas mesmo que eu acho importante. Aham. E Porque você... um problema é um problema, né? É uma coisa que até você até provocou bastante isso no episódio de saúde mental, comigo e com o Carlinhos, de deixar com que a gente falasse por si só e nós mesmos enxergasse o que às vezes a gente está procurando, entendeu? Então, Você acho que é fazer as basicamente reflexões e identificar que o que funciona para um não funciona para o outro, o que tem importância para um, às vezes não tem importância para o outro, a forma como cada um lida com a mesma situação é diferente. É importante provocar essas reflexões nas pessoas mais do que trazer uma resposta pronta. Primeiro porque se você traz essa resposta pronta, você está impedindo essa pessoa, tirando a oportunidade dela de refletir sobre. E segundo, que você pode acabar se expressando mal, utilizando as palavras erradas e só piorando a situação. Verdade. Então, até trazendo isso que foi em relação ao primeiro mito, né? De que quem fala quem só ameaça não vai fazer. Se a pessoa quer fazer, vai lá e faz. Tem mais algum? Tem. Então. A questão de que não se deve falar sobre, para não incentivar. Né? Muitas pessoas ainda realmente acreditam nisso, tipo, não, vamos ficar falando de suicídio? Pra quê? Isso vai dar ideia nas pessoas, quando na verdade a melhor forma de prevenção é a informação. E é por isso que é importante ter um mês destinado a isso. É claro que na verdade o ideal seria que isso fosse falado o ano todo, né? Obviamente, essas reflexões não devem ser feitas somente em setembro. Mas é interessante ter um mês para falar sobre isso, porque é um assunto que é tabu. As pessoas, elas acreditam que se falar sobre é perigoso, porque você pode incentivar uma pessoa a fazer isso, dar ideia, quando na verdade a melhor forma de prevenção é falar. É informar, porque as pessoas que estão dos dois lados são beneficiadas com isso. A pessoa que ela está passando por essa situação, porque ela vê que ela não está sozinha, ela conhece, ela é informada sobre quais as formas, quais estratégias e quais meios ela tem de ser ajudada, e até mesmo para quem não está passando por isso, mas conhece alguém que está, porque aí ela tem informações sobre o que ela pode fazer e o que não deve fazer, que é mais ou menos o que a gente está falando, a melhor forma de se posicionar, qual a melhor coisa que se deve fazer, enfim. Então isso gera informação, mas tem gente que ainda acredita que não se deve falar sobre. Outro mito de que as mulheres é quem tem mais chances de se matar porque elas são mais fracas. Eu fiquei de olhar isso e acabei não vendo dados estatísticos de gênero, mas o número de suicídios no sexo masculino é absurdo. E é aquilo que nós estávamos falando, porque o homem, desde criança, desde que o menino é uma criança, ele é criado, ele cresce ouvindo, vira homem, não chora. E aí o homem, ele cresce, ele aprende que ele não deve se expressar, ele não deve demonstrar fraqueza, ele não deve chorar, então ele vai guardando e chegou uma hora que o balão explode, porque o homem, ele é ensinado a não falar sobre sentimentos, ele é ensinado a não ser sensível, a não chorar, a não demonstrar fraqueza, a não demonstrar tristeza. Então falar que a mulher, ela é mais sensível emocionalmente e que isso, né, acarreta no maior número de suicídios no sexo feminino, pode ser que estatisticamente seja, mas eu não acredito que vai ser uma diferença muito grande não, porque o número de suicídios no sexo masculino é enorme. Outro mito. Só completando aí, Bianca, que você falou da taxa de porcentagem, eu abri aqui rapidinho para pegar uma matéria que saiu no Gazeta do Povo, 2019. Homens representam 76% dos suicidas do Brasil, revela o relatório da OMS.
Sim. Eu sabia que era um homem, mas eu não tinha conferido os dados estatísticos, então não tinha certeza. Ele ainda é maior, a taxa de suicídio nos homens é maior. Então, assim, é um mito, porque o gênero feminino, ele é visto e encarado como mais sensível. A mulher, ela é mais propensa, ela é fraca, então ela vai querer se matar, porque ela não sabe lidar com os problemas e tudo mais. E olha isso, 75% mais do que eu pensei. Então, isso é um mito também. E outro clássico dos clássicos, né? Falar que é falta de Deus, que é falta de se apegar a algo de Jesus superior. No coração. Tem que aceitar Exatamente. Jesus, isso aí vai passar tudo. Exatamente. Líderes religiosos que são conhecidos pela mídia, são famosinhos, eles têm falado abertamente sobre isso, sobre ter depressão, sobre ter pensado em tirar a própria vida, mas é um líder religioso, mas é uma pessoa que leva, né, ali, a palavra e tudo mais. E aí, como é que você explica isso? Pois é. Né? Então, isso Quem é não um tem outro depressão mito é Deus, né, mano? Quem não tem depressão, essas coisas é Deus. A gente é humano, todo mundo tá propenso, todo mundo pode ter qualquer coisa. Não, né, isso mano? parece um pouco arcaico, mas tem gente que ainda fala, tipo, vai rezar, vai fazer uma oração, vai numa igreja, enfim. A Isso pessoa aí pode fazer isso pra se sentir bem, ok. Isso é falta de conhecer um pouquinho a psicologia e a filosofia, né, velho? Porque isso é muito debatido dentro da psicologia e a filosofia. De, tipo assim, não é questão de Deus, não é questão... A questão somos nós, né? Como seres humanos, assim como o Carlinhos está falando. Então sim. O buraco é mais mano, embaixo. A fé não vai curar tudo, tá ligado? A fé ajuda em bastante coisa, mas não ajuda em tudo. Infelizmente não é assim que funciona, né, mano? Isso Sim, entra... posso até dar o exemplo do meu avô. Minha avó tá aqui na minha frente, ela não vai me deixar mentir. Ele era tão fanático na questão da religião que às vezes ele deixava de tomar o remédio por causa da fé dele. Pode crer. E isso levou ele a ter complicações seríssimas e acabou, por fim, levando ele a falecer. Entendeu? Sim. Então, mas assim, você precisa ter fé, mas a medicina tá aqui pra te ajudar, não pra atrapalhar, por exemplo, entendeu? Eu queria até aproveitar isso para mencionar uma coisa, não sei se eu posso, mas não vou citar nomes nem nada, foi uma coisa que me deixou muito chocada. Até voltando nessa questão, né, das blogueirinhas e tudo mais, aconteceu recentemente, ano passado, se eu não me engano, de uma digital influencer aí, que ela, no passado, isso ela dizendo, ela sofreu com transtorno de ansiedade e ela tinha depressão. Aí hoje tá tudo bem com isso. Aí, um dia ela gravou um story, isso me marcou tanto, que eu lembro até o dia da semana. Ela gravou no domingo, e vou dizer por que eu lembro que foi no domingo. Ela gravou um story, ela gravou um story no domingo dizendo que ela estava se sentindo mal naquela semana, que ela começou sentindo sintomas muito parecidos da época que ela sofria com o transtorno. E aí ela marcou um psicólogo pro meio daquela semana. Ela gravou o story no domingo, falou que marcou lá pro meio da semana. Ela falou, vou ao psicólogo. Só que ela gravou esse story logo depois de ter saído de um culto religioso, um culto evangélico, se eu não me engano. E aí ela disse que tinha marcado e tudo mais, e que naquele dia ela decidiu ir à igreja. E ela foi, ela tinha acabado de sair da igreja quando gravou esse story, e disse que ela se sentiu tão bem, que ela se sentiu tão maravilhosa, que ela estava tão... que ela ia desmarcar o psicólogo, porque a cura dela era Jesus. E assim, eu olhei o número de seguidores que aquela pessoa tinha no Instagram e eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas estão assistindo isso? Quantas pessoas se inspiram nela? E assim, o problema aqui, até queria deixar isso bem claro, não é você seguir uma religião, não é você acreditar em algo. Porque a psicologia, ela é muito neutra em relação a isso, ela é laica, mas nós consideramos que tudo aquilo que faz bem para o ser humano, tudo é válido. Se aquilo faz bem para o indivíduo, ok. Se fazer uma oração te traz paz, legal. Se comparecer nos cultos e missas e não sei o que te faz bem, legal. Agora, atribuir a cura a Deus, isso é muito perigoso. E ela disse isso, uma pessoa com não sei quantos mil seguidores lá, blogueira, muitas pessoas se inspiram nela, e ela disse que ela ia desmarcar o psicólogo porque ela tinha acabado de sair da igreja e se sentiu curada. E ela sentiu que aquilo é o que ela deveria fazer para se sentir bem. É aquela frase, né? O problema não é Jesus, o problema é os fãs
de Jesus. Exatamente. Então, assim, o problema não é você seguir. É isso. É verdade, velho. Os seus verdade, seguidores, né? Jesus, você vê a história dele, ele é da hora pra caralho. Só que a galera não entendeu, né? A galera não entendeu. Não entendeu nada. Não. Eu vi uma imagem uma vez que tá tipo Jesus, Buda, Nossa Senhora Aparecida, todos os, né, os deuses. E aí tá escrito eles conversando entre si, falando, essa galera não entendeu porra nenhuma. Tipo assim... Bem isso. Porque o problema não é você seguir. Esse não é o problema, eu não tô criticando a religião, eu tenho minha crença também, mas o problema é você atribuir a cura a isso. Isso acontece muito na depressão, né? Eu acho que cabe nós falarmos sobre isso, porque ainda hoje, no século XXI, tem pessoas que falam que é falta de Deus, tem pessoas que falam, levanta dessa cama, vai rezar, vamos pra igreja, tudo mais. Pode ir, cara, de verdade. Se isso vai te fazer sentir bem, é válido, mas isso é um complemento. Isso entra naquilo que eu falei pra vocês no outro episódio. Identificar as estratégias que funcionam pra você. Se pra você fazer uma oração, assistir um culto religioso, te gera paz, proporciona bem-estar, ok, legal. Agora, atribuir a cura a isso... Vou te falar que eu já tive... minha família, por parte de pai, eles são evangélicos, são muito religiosos. E quando eu estava mal naquela época, eles me falavam muito isso. Vai pra igreja. Pode ir. Eu falei, não, beleza, mas... Aceita Jesus logo. Aceita Jesus uma vez. Aceita Jesus no seu coração. E tudo bem. Agora você atribui sua cura a ele, aí já é outra coisa. Não, porque como você se fosse... Aí que tá, Bianca. É como se fosse a solução, tá ligado? Não é a solução. Né? Tá ligado? Pode ajudar, mas não é a solução, entendeu? Como você tá falando. É um paliativo, né, mano? Você se sente bem e tudo, mas não vai te curar. Você pode se sentir bem. E legal, é válido. Tudo é válido. Se isso te gera bem-estar. Eu também acho. Só não pode atribuir a cura a isso. Tá? Porque essa pessoa com não sei quantos mil seguidores falou nos stories dela, não sei quantas mil pessoas estavam assistindo os stories dela, que ela tinha acabado de sair do culto e então ela ia desmarcar o psicólogo. Inclusive é importante até dar esse exemplo, porque provavelmente a gente tem artistas aqui nos ouvindo ou assistindo, que provavelmente um dia podem se tornar grandes, e é importante eles ouvirem esse exemplo, porque que eles influenciam as pessoas. As pessoas... E quantas pessoas se inspiram nessa mulher, gente? Ouviu isso? Uma coisa que eu quero falar aqui, que é o seguinte... Só pra ficar mais claro do que isso, impossível. Eu vou falar que a gente não falou isso. O problema não foi ela falar que a igreja fez ela bem. O problema foi ela falar que a igreja curou ela e não precisa mais psicólogo. Isso. Jesus é o melhor psicólogo. Ela descartar o tratamento psicológico ou psiquiátrico. Isso que ficou meio estranho. Mas ela fala, gente, fui na igreja evangélica, muito bom, adorei, vou voltar, indico vocês ir, pai, né? Tudo bem, tá ligado? Tipo, isso aí não tem problema nenhum. Mas agora falar, mano, fui na igreja, tô curado, não preciso mais de remédio, não preciso mais de nada, agora é só Jesus na causa, né? É meio complicado. Importante pontuar isso pra eu não ser mal interpretada, tá? Ninguém aqui tá falando das crenças, como eu disse, eu tenho minha crença, a gente entendeu mas super bem, mas só pra garantir, descartar o tratamento, entendeu? Exato. Ela descartou o tratamento. E assim como outras pessoas fazem. Exatamente. Então é isso, Esses são os mitos, então. Muito bem pontuado. Então agora, eu acho que vem uma parte que a gente vai aprender muito. Já aprendemos bastante até agora, mas eu acho que essa aqui a gente vai conseguir praticar de fato em muitos momentos, como eu já até consegui praticar uma coisa ou outra e tal, mas é sempre bom ouvir de pessoas e profissionais como você, que é como que a gente pode ajudar as pessoas que estão de fato com esse estado, né, com esse sentimento. Tá. Vamos dividir isso em 2 pontos. Como ajudar uma pessoa que tem esse pensamento suicida e dá sinais de que pretende fazer isso, de como ajudar no momento em que aquela crise está ocorrendo e a pessoa está com um risco imediato, tá certo? Eu acho que são dois posicionamentos diferentes, porque em um você consegue agir com mais calma. No outro você também deve agir com calma, mas acaba... um pouquinho mais apressado. Exatamente. Não demonstre nervosismo, né? Exatamente. Então, como que a gente... Tá tudo bem, tá tudo bem. Você deve transparecer calmo, né? Não está tudo bom. Exatamente. Também fica tranquilo. Então, sobre ajudar uma pessoa que tem esses pensamentos e de que dá sinais, né, de que quer fazer isso, nós falamos já um pouco sobre isso, sobre tudo que não se deve falar, tá? Então, relembrando, não falar que você
de Deus, não ficar comparando situações alheias para falar que o outro está pior que ele. Outra coisa, não atribuir a responsabilidade unicamente a essa pessoa. Então, por exemplo, você precisa se ajudar, você precisa se esforçar, você precisa levantar dessa cama, você precisa querer ser ajudada, porque assim, gente, se fosse uma questão de querer, a pessoa não estava ali, debilitada, numa situação incapacitante, tá? Então, assim, muitas pessoas falam isso, levanta dessa cama, você precisa querer se ajudar, você precisa ter força de vontade. E, gente, não é uma questão de força de vontade, porque se fosse uma questão de vontade, de querer, a pessoa não ia estar ali. Então, esse é um outro erro, tá certo? Então, isso é o que não deve ser dito, tá certo? Que é falta de Deus, que é falta dela querer, que é falta de vontade, que o outro tá pior, né? Sempre essa questão do ouvir mais do que falar é muito importante, porque naquele momento, nada que você vai dizer, a pessoa ela entra num estado onde ela não vai conseguir filtrar muito do que está sendo dito, então você não vai adiantar muita coisa. É mais importante acolher sem julgamentos, tá certo? Isso é o mais importante, pode parecer clichê, mas acontece de muitas vezes a pessoa tá ouvindo a pessoa falar sobre as suas angústias, as suas tristezas, o que te aflige, ela pode até não falar nada, mas a expressão facial indica julgamento. Então, às vezes a pessoa tá falando exatamente, ou tipo, para de exatamente. Então, assim, o ouvir sem julgamento parece clichê, mas é mais difícil do que a gente imagina, tá certo? Então, eu acho que até pode ser um treino, porque eu tenho prestado bastante atenção nisso quando alguém vem desabafar comigo, ou sei lá, conversar comigo. É até uma coisa que uma amiga minha comentou comigo recentemente, falou, eu gosto de conversar com você porque você sabe ouvir. Então eu acho que é um treino mesmo, de você... conversar com você porque você não fala nada. Basicamente isso. Então, tipo, mas assim, isso diz muito. É de você treinar, tipo assim, você não precisa responder a tudo. Ouve, deixa ela falar. No momento certo você vai saber o que falar, entendendo o que ela realmente está querendo dizer. Então, eu acho que é bem isso mesmo, de tipo assim, treinar o ouvir, né? De realmente ouvir o que a pessoa tem a dizer. Exatamente, isso não é fácil, tá? É fácil falar e tudo mais, mas controlar, a gente pode até tentar controlar o que vai dizer, mas controlar as expressões faciais é muito difícil. Eu falo isso porque eu sou psicóloga e eu escuto pessoas o tempo todo e eu tenho que fazer todo esse controle. Hoje já é muito natural me manter cara de paisagem. Não, a pessoa pode estar falando um absurdo que for, então, assim, isso é mais difícil do que se pensa, tá? Então, a gente aprende a fazer um pouco dessas caras também, porque a gente vem cada gente falar com a gente na festa, vem cada tipo de... Vem pessoa de todo tipo falar com nós. Imagina. Vem gente de todo tipo falar com a gente escuta cada coisa, olha, que a gente tem que aprender a... Nossa, que legal, pra tudo, entendeu? Exatamente. Não, e também no Instagram, velho. Tipo assim, esses dias mesmo a gente faz stories direto falando e tal, né? E aí uma menina chegou, nossa, você tá com a cara meio triste e tal. Eu falei, mas quem que tá feliz todo dia? Nossa, toma essa. Bota um coice na edição aí de cavalo aí. Mas é verdade. Depois tipo sou assim, eu, né? As pessoas enxergam, né? Tipo, a gente tem que estar feliz todo dia. Claro que não, mano. Lembra que eu falei isso no outro episódio? É porque você fez um As stories pessoas cobram isso de vocês. Não, eu acho que eu sei qual que é que o Ronaldo fez. Não foi do cassete agora que você fez do último episódio, que você tava com os olhos vermelhos, meio coisado? Não. Eu pensei, ou ele fumou ou ele tá meio triste com alguma coisa. Ou acabou de acordar, pode ser três coisas. Podia ser três. Eu prefiro acreditar que tinha acabado de acordar, né? O que você ia falar, Bianca? E nós falamos sobre isso no episódio sobre saúde mental, a cobrança que as pessoas têm com vocês de que, poxa, eles levam alegria para as pessoas, eles, né, trabalham com eles, são de jeito, cara, vivem em festa, trabalham fazendo música eletrônica e tal, então é como se vocês tivessem que, lembra que nós falamos sobre isso? Eles vivem todo. Não, mas se for pra pensar, agora não tem mais festa. Cadê? Acabou a alegria. Não tem mais festa, acabou a alegria, tá ligado? Não tem que estar feliz. Exatamente, pois é. Sim. Tô rindo, mas é de nervoso. É de nervoso. Tô rindo, mas tô triste. Uma coisa você também, né, Bianca? Que a gente conversou, né? Que você, ela é psicóloga, a vida dela é perfeita, nada dá errado. Como que vai dar errado? Não tem como. Ela sabe do que acontece. Ela sabe como fazer, como resolver tudo certo. Gente, eu faço terapia, tá? E deixa claro isso, por favor. Eu juro, é verdade. Eu sou
um ser humano, entendeu? Então, mas a cobrança realmente com a gente é muito grande mesmo, da perfeição, a gente tem que estar bem o tempo todo, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, basicamente, acolher sem julgamentos, tentar também não deixar essa pessoa sozinha se ela apresenta esse risco, principalmente já até vindo para outra questão, que é quando se sente que a pessoa está num risco imediato, então não deixar a pessoa sozinha, não deixar perto de materiais que podem se tornar um instrumento para tirar a própria vida, como por exemplo remédios, veneno, materiais pontiagudos, que cortam, enfim, qualquer coisa que se torne uma arma. Levar para um lugar tranquilo para poder fazer esse acolhimento, né? Sempre tentando manter a pessoa mais calma, mais tranquila possível. E, o mais importante de tudo, procurar ajuda profissional, né? Então, orientar essa pessoa, principalmente se ela está no risco imediato, se oferecer, chamar um SAMU, se oferecer para acompanhar no hospital, numa UBS, numa UPA. O mais importante é, naquele momento, procurar uma ajuda profissional, até mesmo para tirar a responsabilidade dessa pessoa que está acolhendo, porque, é como eu disse, na hora a pessoa... Ninguém é obrigado a saber o que fazer nessa hora, tá? Sim. Por isso que é importante procurar uma ajuda profissional. Se acontece dessa pessoa não conseguir controlar esse indivíduo e, né, acontece o pior, essa pessoa vai se responsabilizar por isso e vai se sentir ocupada, enfim. Então, o ideal é manter essa pessoa longe de algum lugar de risco, fazer esse acolhimento sem julgamento, sem diminuir, sem menosprezar a dor do outro e buscar o mais rápido possível a ajuda profissional. Se não é algo que deve para esperar, por exemplo, amanhã nós vamos marcar um psicólogo ou um psiquiatra. Se for algo de risco imediato, que vá para um hospital, para uma UPA, para uma UBS, o que for. Mas o importante é procurar ajuda profissional naquele momento. Legal. Muito massa. Aproveitando esse gancho, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que se caso realmente esteja precisando de apoio e de repente ainda tá meio talvez com vergonha, com medo de procurar um profissional, tem o CVV, né? Que é uma ONG. Centro de Valorização da Vida. Isso, é uma das ONGs mais antigas do país, foi fundada em São Paulo em 62, atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio por meio do telefone 188 e também por chat, e-mail e pessoalmente. Hoje, cerca de 4 mil voluntários em mais de 120 postos presta serviço voluntário e gratuito 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Aos que querem e precisam conversar sobre seus sentimentos, dores, descobertas, dificuldades e alegrias. De forma sigilosa e sem julgamentos, o voluntário do CVV busca ouvir aquele que liga com profundo respeito, aceitação, confiança e compreensão, valorizando a vida e, consequentemente, prevenindo o suicídio. Todas as formas de acesso podem ser conferidas no site www.cvv.org.br ou através do 188, beleza? Para quem quiser saber mais sobre essa campanha do Setembro Amarelo, tem o site oficial, que é setembroamarelo.com. Boa. Caso você queira ajudar e participar dessa campanha, lá tem o material, tem os kits de imprensa, o que é de fato a campanha, como você pode ajudar, se quiser baixar o material deles, enfim. É setembroamarelo.com. E, por último, eu queria indicar um canal no YouTube, chama Ludo Viajante. É um canal que fala sobre filosofia e psicologia, fala sobre cansaço mental, suicídio, ansiedade, depressão, tudo isso de forma muito engraçada, de verdade. É muito bom. E com muita coisa animada, cheio de desenho e meme. Cara, é um canal maravilhoso, fantástico, chama Ludo Viajante. Eu vou deixar Ludo Viajante tudo junto. Eu vou deixar na descrição o link e mesmo que você não esteja, confere esse canal que ele é muito legal mesmo, vale a pena. Massa. É isso. E é isso aí. Bianca, queria que você fizesse suas considerações finais e deixasse aí seus contatos, teu Instagram, teu e-mail, pra galera te achar. Tudo isso que nós falamos aqui, né, foi de uma forma bem geral, que eu acredito que sirva para todos os públicos, para todas as fases,
né, do desenvolvimento para todas as idades, gênero, enfim, tá especificando o público aqui, né, para qual vocês se destinam, né? No episódio anterior eu falei o quanto que os músicos e vocês, né, dessa rede artística são mais propensos a desenvolver ansiedade, estresse, depressão. Então, assim, é um assunto interessante da gente abordar aqui, mas não dá para achar que isso é algo à parte do que o que vocês tratam aqui, tá certo? Então, só para trazer isso para a realidade de vocês e expressar o quanto que é importante falar sobre isso aqui, tá? O público que ouve vocês, principalmente nesse momento de pandemia, como vocês mesmos, né, comentaram, não tá tendo festa e tudo mais, a chance do artista, do músico estar deprimido, estar ansioso, estar sofrendo alguma questão, né? Não necessariamente que a pessoa vai querer tirar para a própria vida, mas nunca se sabe, porque antes da pessoa chegar nesse ponto, tem todo o desenvolvimento de um transtorno mental, de uma preocupação, de um estresse que pode começar com um estresse pequeno para até virar um transtorno ansioso, até virar um transtorno depressivo. Então, só para trazer isso para a realidade de vocês e para lembrar o quanto que é importante esse assunto ser mencionado aqui, para a classe na qual vocês se destinam, tá? Eu gostaria muito de deixar isso claro, porque às vezes algumas pessoas escutam falar sobre isso, é como se estivesse muito distante da nossa realidade, né? Mas quanto que isso pode estar mais próximo do que nós pensamos, por conta das circunstâncias da vida e principalmente por conta do momento que nós estamos vivendo, tá? Então, é algo, obviamente, muito amplo para todos os públicos, para todas as idades, para todos os gêneros, mas só lembrando a importância disso ser mencionado aqui no programa de vocês, certo? No Instagram, @biancap.psi, meu consultório fica aqui em Barretos, na rua 28, número 2723A, e meu WhatsApp está no link na bio lá do meu Insta. Já direciona diretamente para o meu WhatsApp. Legal. Maravilha. Bianca, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Demais. Valeu demais. Muito foda. Muito massa. Sempre muito massa. Portas Eu abertas. que agradeço. Portas abertas para você, para voltar aqui mais vezes. Inclusive, se quiser sugerir pautas, a gente está sempre aberto. Se acha importante falar de alguma coisa, por favor, nos diga. E vamos pensar nisso, que eu acho que isso. nós descobrimos, né, nesses 2 episódios, que nossas profissões, nossas áreas estão mais entrelaçadas do que a gente pensa, né? Por isso eu fiz essa consideração no final, tá bom? Porque às vezes a pessoa escuta achando que é algo muito à parte do que vocês abordam, muito nada a ver, mas tá mais relacionado do que a gente imagina, né? Com certeza. E todos esses sintomas, esses sentimentos que você disse, é uma coisa do nosso dia a dia. Todo artista tem algum tipo, pelo menos um pouquinho, sabe? Então, e que está se intensificando agora. Exatamente. Verdade. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Meu, sensacional. A gente conseguiu trazer um assunto tão, pesado, de uma forma bem leve e, mais importante também, muito informativa. Você realmente trouxe informações aqui pra gente aprender a entender, a lidar melhor com essas questões. E é isso. Valeu demais. Obrigada, eu agradeço o convite. Se quiser, estamos aí. E os cachorros também. também agradecem. Arruma, gente, juro. A minha é super comportada. Não, ela inclusive ela tá agradecendo mesmo, porque ela ficou de boa o episódio inteiro. Exatamente. Aí chegou na hora de dar tchau. Então, e é isso aí, então. Vamos então para encerramento? Vamos pro encerramento? Vamos. Cassete Podcast. Bom, então eu quero agradecer você por nos ouvir. Todos os links citados nesse episódio vão estar na descrição e você pode acessar a descrição do podcast no SoundCloud, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcasts e no Castbox, que são as plataformas Carlinhos, onde é mais fácil de acessar a descrição. Oi. Eu descobri que no Spotify, pelo celular, também rola acessar até os links. Então, maravilha. Então, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify no celular, dá pra você acessar os links na descrição também. Boa. Beleza? Da hora.
Então é isso. Curta a nossa página lá no Facebook. Se você ainda não curte, segue a gente no Instagram, @podcastcassete. Se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho lá pra receber as notificações. E compartilha com um amigo ou com uma amiga que é DJ, que é produtor ou produtora, ou fã de música eletrônica. Compartilha lá nos seus stories. Muito obrigado, galera, que tem compartilhado, que tá aumentando. Tem cada vez mais gente compartilhando o podcast nos stories. Isso ajuda a gente muito. Então, valeu demais. Continuem, que é isso aí. Vai lá, Fama. E, inclusive, compartilha esse podcast com alguém que esteja, de repente, em uma situação parecida com essa, ou que alguém tenha situação próxima a essa pessoa, como essa que a gente citou aqui. Nossa, então, acho que você falou. Ele quis dizer, diga pra alguém que esteja nessa situação, ou alguém que você conhece que pode... Exatamente. Desculpa. Ou se você conhece alguém que conhece alguém que está nessa situação. Exatamente. É isso aí. Bom, sugestões, críticas ou elogios você pode fazer através do nosso Facebook ou Instagram e também através do nosso e-mail, que é cassetepodcast@bzkmg.com. Camudo número 7 podcast@bzkmg.com. É isso aí. Boa, isso aí. Bianca, obrigado, valeu demais. Eu que agradeço. Valeu. Até breve. Até valeu, Carlinhos. Valeu, Carlinhos. Valeu, Ronaldo. galera. É nóis. Falou. Falou. Valeu. Você ouviu Cassete Podcast.